O modelo AIDA. Atrair atenção, manter o interesse, criar o desejo. E, sem Thelma Lewis. Produtores do famoso filme, A Bruxa de Blair, utilizaram uma estratégia de marketing muito eficiente. Antes de projetarem o filme, eles criaram um site que oferecia dicas interessantes sobre a obra. Quem acessava se deparava com os trechos encontrados do filme, fragmentos que deixavam as pessoas em dúvida e com a curiosidade se a história era real ou fictícia. O endereço na web continuou gerando resultados conforme era mais acessado e recebia mais arquivos em texto, áudio e vídeo. A Bruxa de Blair começou a se tornar um mito e despertou o desejo maior nas pessoas que queriam a todo custo ver o filme. Interessante é que quem desejasse assisti-lo precisava garantir os ingressos com bastante antecedência. A produção custou $35 mil, mas gerou receitas de $280 milhões em todo o mundo. Isso só foi possível por causa da AIDA. No cinema, esse modelo é usado com bastante eficácia. As grandes produtoras geralmente iniciam suas campanhas de marketing muitos meses antes do lançamento do filme. Utilizam-se outdoors, trailers e teasers curtos para chamar a atenção e provocar o interesse do público. O desejo é instigado com o lançamento do trailer completo, que é sempre bem preparado, em muitos casos, mais impactante que o próprio filme, e instiga as pessoas ao mostrar pontos principais da trama, efeitos especiais, explosões e cenas decisivas. Na semana de lançamento, propagandas em rádio, TV e internet convidam o consumidor a ir comprar os ingressos e assistir o filme. Atenção, interesse, desejo e ação. Esses são os termos por trás do acrônimo AIDA, considerado um dos maiores fundamentos do marketing e da prática da propaganda. Esse modelo descreve as etapas básicas que podem ser usadas para persuadir clientes em potencial. Sites e blogs tratam sobre o tema, e algumas pessoas até pensam que a técnica surgiu no contexto digital, mas o modelo AIDA é um dos mais antigos modelos usados em publicidade, tendo sido desenvolvido no final do século XIX. Ainda na parte de estrutura, este modelo pode ser muito eficiente norteando, ou até mesmo inspirando outras estruturas. Desde a sua primeira aparição na literatura de marketing e publicidade, o modelo AIDA foi modificado e ampliado para dar conta do advento de novas mídias de publicidade e plataformas de comunicação. Vários modelos alternativos modificados estão em uso atual. Durante os últimos 100 anos, o modelo sofreu muitos refinamentos e extensões, de tal forma que hoje existem muitas variantes em circulação. Assim, o modelo AIDA simples é agora um de uma classe de modelos, coletivamente conhecidos como modelos hierárquicos ou hierarquia de modelos de efeitos. O termo AIDA e sua abordagem geral são comumente atribuídos a Center. Thelma Lewis, que em uma de seus artigos sobre publicidade, em 1898, postulou pelo menos 3 princípios aos quais um anúncio deveria obedecer. A missão de um anúncio é atrair um leitor, de modo que ele vai olhar para o anúncio e começar a lê-lo. Em seguida, vai se interessar por ele e vai continuar a lê-lo, depois, para convencê-lo. Desejo, de modo que quando ele ler, ele vai acreditar. Se um anúncio publicitário contém estas 3 qualidades de sucesso, é um anúncio publicitário bem-sucedido. Philip Kotler cita o livro The Psychology of Selling and Advertising, A Psicologia da Venda e Publicidade, de 1925, escrito pelo psicólogo Edward Strong como um material de origem para a AIDA. Mas Lewis já utilizava o método antes, criando até um slogan: atrair atenção, manter o interesse e criar o desejo. O termo agir foi incluído mais tarde. De acordo com F.G. Coulson, Lewis desenvolveu sua discussão sobre os princípios do copywriting na fórmula, mostrando que um bom copy deve atrair atenção, despertar interesse e criar convicção. A importância de atrair a atenção do leitor como primeiro passo para a escrita de copy foi reconhecida no início da literatura de publicidade, como mostra o Handbook for Advertisers e o Guide to Advertising. As primeiras palavras são sempre impressas em maiúsculas, para chamar a atenção, e é importante que sejam aquelas que provavelmente prenderão a atenção daqueles a quem são dirigidas e os induzirão a ler mais. Um precursor de Lewis, Joseph Addison Richards, foi um agente de propaganda da cidade de Nova York que sucedeu seu pai na direção de uma das agências de publicidade mais antigas dos Estados Unidos. Em 1893,
Richards escreveu um anúncio para seu negócio contendo todas as etapas do modelo AIDA, mas sem ordenar hierarquicamente os elementos individuais. Como atrair a atenção para o que é dito em seu anúncio, como segurá-lo até que a notícia seja contada, como inspirar confiança na verdade do que você está dizendo, como aguçar o apetite por mais informações, como fazer essa informação reforçar a primeira impressão e levar a uma compra, como fazer tudo isso. Isso é coisa minha, notícias de negócios, e isso é problema meu. Entre dezembro de 1899 e fevereiro de 1900, a Bissell Carpet Sweeper Company organizou um concurso para a melhor propaganda escrita. Fred Massey, presidente da Fred Massey Co., em Grand Rapids, Michigan, considerado um especialista em propaganda na época, recebeu a tarefa de examinar os envios. Ao chegar a uma decisão, ele considerou analisar cada anúncio com os seguintes critérios. Primeiro, o anúncio deve receber a atenção. Segundo, tendo atenção, deve criar interesse. Terceiro, tendo o interesse do leitor, deve criar desejo. Quarto, ter criado o desejo de comprá-lo deve ajudar na decisão. Uma maneira fácil de lembrar dessa fórmula é invocar a lei da associação, muito eficiente para memorizar coisas. Quando você começa um copy, diga AIDA para si mesmo, e sua mente acabará por associar o modelo, que servirá como estrutura para sua carta de vendas ou qualquer outro texto comercial que estiver escrevendo. A utilidade do modelo AIDA é tão forte que não se limitou apenas aos textos publicitários. Os princípios básicos do modelo AIDA foram amplamente adotados por representantes de vendas que usaram as etapas para preparar apresentações de vendas eficazes após a publicação, em 1911, do livro de Arthur Sheldon, Successful Selling. Para o modelo original, Sheldon acrescentou satisfação para enfatizar a importância de uma venda bem feita. AIDA na prática. Os passos propostos pelo modelo AIDA são os seguintes. Atenção! O consumidor toma conhecimento de uma categoria, produto ou marca, geralmente por meio da publicidade. Interesse. O consumidor se interessa por aprender sobre os benefícios da marca e como a marca resolve suas necessidades ou se encaixa no estilo de vida. Desejo. O consumidor desenvolve uma disposição favorável sobre a marca e produto. Ação. O consumidor forma uma intenção de compra, faz um teste ou uma compra. O traço comum no modelo AIDA é que a comunicação opera como um estímulo, e a decisão de compra é uma resposta R. Em outras palavras, o modelo AIDA é um modelo aplicado de estímulo-resposta. Captar a atenção do cliente é o primeiro desafio, e isso pode ser alcançado pelo uso de um slogan atraente, uma headline poderosa. Leia o capítulo dedicado a isso, uma promoção, desconto ou algo grátis, ou demonstrando como um problema pode ser solucionado. Uma vez capturada a atenção, ela deve ser convertida em interesse genuíno. Para garantir isso, você deve sempre destacar bem as vantagens do produto em vez de simplesmente listar as características. Muitos empreendedores e profissionais de marketing cometem o erro comum de falar de aspectos descritivos do produto, mas o que realmente gera interesse são os benefícios que estão sendo oferecidos. Depoimentos e testemunhos podem ser usados para criar o desejo. Por isso os copywriters se valem muito da prova social em cartas de vendas, pois declarações reais de pessoas satisfeitas com o produto ou serviço servem como agente motivador e elemento de confiança para a pessoa decidir comprar. Finalmente, a mensagem deve conter elementos que incentivem a compra. Num anúncio, isso pode ser um link direto, uma frase que sirva de call to action, um botão. A ideia é persuadir o receptor da mensagem a definitivamente adquirir o que está sendo promovido. Veja cada parte explicada separadamente. Atenção! A primeira etapa tem o objetivo de ganhar a atenção do visitante e fazê-lo perceber a oferta. Vou usar como exemplo a famosa carta de vendas escrita por David Ogilvy em 1959, para promover o Rolls-Royce. Veja como ele chama a atenção do leitor através do título. A 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls-Royce vem do relógio elétrico. Não sei você, mas se eu sou um homem adulto do final da década de 1950 e me deparo com um título desse numa página de jornal, eu imediatamente teria minha atenção despertada. Até hoje sinto um tremor no estômago ao ler a headline. Parece que ela evoca sentimentos de curiosidade, sofisticação e antecipa o desejo por um carro.
Tenho certeza que Ogilvy estudou bastante o público-alvo e o produto para criar essa comunicação. Aliás, isso é obrigação para quem deseja escrever copy. É essencial conhecer o público leitor, estudar a persona e ter conhecimento sobre o que seu consumidor em potencial está buscando, além de conhecer cada especificação e vantagem que o produto oferece. Interesse. Uma vez garantida a atenção, você precisa despertar o interesse ou intenção dos seus visitantes. Veja como Ogilvy fez isso na copy do Rolls-Royce logo na subheadline, ou seja, no subtítulo do anúncio. O que faz do Rolls-Royce o melhor carro do mundo? Não há realmente nenhuma mágica sobre isso, é meramente uma paciente atenção aos detalhes, diz um eminente engenheiro da Rolls-Royce. Minha reação como um homem dos anos 1950, ao ler, seria: puxa, o carro é silencioso, e não há nada de mágico nisso. Como eles conseguem? Vou ler mais para saber. Repare como o interesse é despertado. O segredo do interesse é mostrar ao leitor-alvo que o produto-solução é diferente, que tem o que ele procura, e que é algo que vale a pena. Despertar o interesse do seu público-alvo é algo que deve ser cuidadosamente planejado. Existem várias maneiras para alcançar esse objetivo, você só precisa aplicar aquela que melhor se encaixa no contexto. Em resumo, atraia o leitor e faça com que ele siga para a próxima etapa. Eu sempre aplico isso nas minhas comunicações e sempre funciona bem. A ideia é deixar o leitor instigado em consumir o conteúdo e saber mais sobre o que está sendo oferecido. Desejo. Nas etapas anteriores, atenção e interesse, o leitor é influenciado mais rapidamente, mas nessa terceira fase, o processo pode demorar um pouco mais. Para que o desejo seja conseguido, as informações precisam ser analisadas com mais detalhes pelo visitante. É no vale do desejo que ele observa se as ofertas são capazes de atender às necessidades dele como consumidor. Ogilvy é primoroso no copy do Rolls-Royce. Ele usa a parte maior do texto para criar contrastes entre características e benefícios do carro. Alguns trechos. 1. A 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls-Royce vem do relógio elétrico, relata o editor técnico do motor. 2. Todos os motores Rolls-Royce funcionavam por 7 horas em aceleração máxima antes da instalação, e cada carro é testado por centenas de quilômetros sobre superfícies de estradas variadas. 3. O Rolls-Royce é projetado como um carro dirigido pelo proprietário. É 18 polegadas mais curto que o carro doméstico maior. 4. O carro tem direção hidráulica, interrupções de energia e mudanças automáticas de marcha. É muito fácil de estacionar. 5. O carro acabado passa uma semana na oficina final de testes, sendo aperfeiçoado. Nessa fase está sujeito a 98 provas separadas. Por exemplo, os engenheiros usam um estetoscópio para ouvir o choro do eixo. Veja como o produto vai ficando desejoso a cada tópico. Num contexto atual, indicadores de confiabilidade, como comentários, depoimentos, lista de clientes, formas de garantia, entre outros, costumam ser responsáveis por influenciar positivamente a taxa de conversão de sua mensagem num texto de vendas na fase do desejo. É fundamental se valer desses recursos se você quiser que sua copy gere resultados. Ação. Na etapa final, a ação, você precisa fazer de tudo para não atrapalhar o cliente. As instruções devem ser claras para que o leitor e cliente faça exatamente o que você deseja. Mantendo a mensagem coerente e não dando informações complexas, a conversão tende a acontecer. O call to action é um elemento essencial na fase da ação. Em termos de marketing, o CTA é uma chamada para ação, e no âmbito digital, são palavras e frases contendo elementos que levam os usuários a realizar ações. Falaremos sobre isso em outros trechos do livro. A chamada para ação que Ogilvy usou no copy do Rolls-Royce foi essa. Se você quiser ter a experiência recompensadora de dirigir um Rolls-Royce ou um Bentley, escreva ou telefone para um dos revendedores listados na página ao lado. Seu principal objetivo na fase da ação é direcionar o leitor a um local de conversão. No contexto de web, pode ser algo como uma página de checkout, um número de WhatsApp, um chat de rede social ou até mesmo um e-mail. Variações da AIDA. A AIDA é frequentemente expressa como um tipo de funil porque canaliza os sentimentos dos clientes por meio de cada estágio do processo de comunicação em direção a uma venda. Com o tempo, alguns especialistas foram modificando os elementos e formando seus próprios modelos.
Algumas delas incluem estágios pós-compra, enquanto outras variantes apresentam adaptações projetadas para acomodar o papel de mídia nova, digital e interativa, incluindo mídia social. No entanto, todos seguem a sequência básica que inclui cognição, afeto, comportamento. Algumas variações selecionadas do modelo AIDA. Modelo básico AIDA: atenção, interesse, desejo e ação, hierarquia de efeitos de Lavid. Consciência, conhecimento, gostar, preferência, convicção, compra. Modelo de McGuire: apresentação, atenção, compreensão, rendimento, retenção, comportamento. Modelo AIDA modificado: consciência, interesse, convicção, desejo e ação, compra ou consumo. Modelo AIDAS: atenção, interesse, desejo e ação, satisfação. Modelo AISDAUS: consciência, interesse, pesquisa, desejo e ação, gosto, desgosto, compartilhamento, amor, ódio. No Brasil, temos dois modelos que são muito usados por empreendedores e marqueteiros digitais. Vou escrevê-los na forma como geralmente são ensinados: os 5 passos fundamentais do copywriting. Chamar a atenção, criar conexão, apresentar o problema, mostrar a solução, fazer a oferta. Irresistível: os 5 passos da oferta irresistível. Chamar a atenção, criar conexão, agitar o problema, mostrar a solução, o chamar para a ação. Enfim, você pode usar o modelo AIDA e suas variações para quase tudo no marketing, inclusive para promover seus próprios produtos, serviços ou ideias.